One Story 59. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Jeremias, parte 2, Lamentações. Foco em Jeremias, capítulos 40 a 52, e Lamentações. Damos continuidade à nossa reflexão anterior sobre o livro de Jeremias. Embora a justiça de Deus exija o juízo pelo pecado, precisamos entender que o seu juízo sobre o seu povo também serve como forma de salvação. O arrependimento do povo de Deus. Agora, o povo de Deus está novamente recebendo a sua instrução, guardando o sábado como santo, cuidando dos órfãos e das viúvas, e corrigindo os seus caminhos. Por volta da época das reformas do rei Josias, o restante do povo de Deus voltou para ele. Embora nem todos tenham retornado, e mesmo os que voltaram nem sempre permaneceram firmes em seu serviço, confessaram a Deus com a boca. Disseram: Eis que vimos a ti, corrige-me, Senhor. Mas com justiça, reconhecemos, Senhor, a nossa impiedade e a iniquidade de nossos pais, pois pecamos contra ti. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, pois tu és o meu louvor. E salva o teu povo, o remanescente de Israel, reconhecendo o Senhor. A salvação vem somente de Deus. Deus apontou os pecados do seu povo, declarou a disciplina devida a esses pecados e chamou o seu povo para voltar a ele. Houve vozes de arrependimento entre o povo. Contudo, sabemos que, mesmo através dos repetidos ciclos de disciplina e arrependimento durante a jornada no deserto, em Canaã e na época dos juízes, o problema fundamental do pecado continuava sem solução. O arrependimento deles buscava sempre o livramento do sofrimento, sem considerar o coração de Deus que exigia disciplina. Assim, após o sofrimento vinha a salvação, e após a salvação vinha a paz, apenas para que pecassem novamente, um ciclo de fracasso. Essa era a limitação deles. Por isso, o próprio Deus intervém como a figura central da história da salvação. Devemos compreender claramente que o papel de Deus como agente da salvação não é um plano B por causa das repetidas falhas do seu povo, mas sim o seu plano original, desde antes da criação. Isso não significa que Deus tenha causado o pecado deles, mas que, sendo onisciente, ele conhecia o passado, o presente e o futuro, e por isso toma a dianteira em todas as coisas. Deus declara: Eu os trarei de volta à terra que dei a seus pais. Eu reunirei o restante do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei, e os farei voltar aos seus apriscos, e serão fecundos e se multiplicarão. Dar-lhes-ei um coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eis que vem dias, em que farei voltar do cativeiro o meu povo Israel e Judá, e os farei voltar à terra que dei a seus pais, e a possuirão. Não temas, ó meu servo Jacó, pois eu estou contigo. Eu te salvarei. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias. Farei voltar o seu cativeiro e terei misericórdia deles. Não temas, ó meu servo Jacó. Eu te salvarei de longe. Naqueles dias e naquele tempo, a iniquidade de Israel será procurada, mas não se achará. A salvação está no Messias que há de vir, Jesus Cristo. A figura central da salvação de Deus é Jesus Cristo. Deus diz: Eis que vem dias, em que levantarei a Davi um renovo justo, e ele reinará como rei e agirá sabiamente, e executará juízo e justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual será chamado: O Senhor, nossa justiça. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Como o livro de Isaías já detalhou a forma e o ministério do Messias vindouro, os livros proféticos posteriores não se estendem tanto nessa descrição. Depois da queda de Judá e Jerusalém. No 9º ano, no 10º mês do reinado do rei Zedequias de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia veio com todo o seu exército e começou a atacar Jerusalém. E, no 11º ano, no 9º dia do 4º mês, a cidade de Jerusalém finalmente foi invadida e caiu.
Após a queda de Jerusalém, o rei da Babilônia nomeou Gedalias, filho de Aicom, como governador sobre a terra de Judá. Ele foi colocado à frente dos homens, mulheres e crianças que não tinham sido levados para a Babilônia, principalmente o povo mais pobre que ficou na terra. Gedalias disse aos que vieram até ele: estabeleçam-se nesta terra e sirvam ao rei da Babilônia, e tudo irá bem com vocês. E muitos judeus que haviam fugido voltaram para Judá e se reuniram com Gedalias. Mas não demorou muito para que Ismael, filho de Netanias, assassinasse Gedalias. Quando Joanã, filho de Cariá, e todos os oficiais do exército ouviram o que Ismael havia feito, perseguiram-no e o expulsaram para a terra dos amonitas. Mas agora, temendo a reação da Babilônia, já que Gedalias havia sido nomeado pelo rei da Babilônia, eles planejaram fugir para o Egito. Então vieram ao profeta Jeremias e disseram: por favor, ore ao Senhor, seu Deus, por nós. E disseram: peça-lhe que nos mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. E quando Jeremias respondeu: eu ouvi vocês. Vou orar ao Senhor, seu Deus, como pediram, e lhes direi tudo o que o Senhor disser, sem omitir nada. O povo respondeu: que o Senhor seja testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não agirmos de acordo com tudo o que o Senhor, nosso Deus, nos enviar para dizer. Quer nos agrade ou não, obedeceremos à voz do Senhor, nosso Deus. À primeira vista, parecia que esse povo estava realmente pronto para viver segundo a vontade de Deus, para viver como o povo de Deus. E, depois de 10 dias, Deus deu sua palavra a Jeremias: não tenham medo do rei da Babilônia. Permaneçam nesta terra. Se desobedecerem e descerem para o Egito, onde pensam que não haverá guerra e que haverá fartura de comida, enfrentarão a espada, a fome e a peste. Nenhum deles escapará da desgraça. Jeremias ainda os advertiu: se insistirem em ir para o Egito, apesar de terem pedido a palavra de Deus, saibam disto: vocês estão se enganando a si mesmos. Certamente morrerão pela espada, pela fome e pela peste, exatamente no lugar para onde desejam ir. Mas, depois de ouvir tudo isso, Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Cariá, e todos os homens arrogantes disseram a Jeremias: você está mentindo. O Senhor, nosso Deus, não o enviou para dizer: não vão morar no Egito. Eles tinham dito com seus lábios: quer nos agrade ou não, obedeceremos à voz do Senhor, nosso Deus. Mas, na verdade, o que queriam era que Deus abençoasse a decisão que já haviam tomado. Não estavam buscando a vontade de Deus. Queriam que Deus apoiasse a vontade deles. Este é o coração do povo de Israel. Mesmo depois de sua nação ter caído, seus corações teimosos e orgulhosos permaneceram inalterados. No fim, desobedeceram a palavra do Senhor transmitida por Jeremias e desceram ao Egito. E, por meio de Jeremias, Deus declarou este juízo: castigarei certamente os que decidiram viver no Egito. Morrerão pela espada, pela fome e pela peste. Assim como castiguei Jerusalém, castigarei os que forem para o Egito. Nenhum sobreviverá ou escapará da desgraça, exceto alguns fugitivos. Mas, mesmo assim, o povo respondeu assim: não ouviremos a mensagem que você nos falou, em nome do Senhor. Faremos tudo o que prometemos. Queimaremos incenso à rainha dos céus e derramaremos ofertas de bebida para ela, como nós e nossos antepassados fazíamos na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naqueles dias, tínhamos bastante comida, éramos bem-sucedidos e não sofríamos nenhum mal. Mas, desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus, temos passado necessidade e morrido pela espada e pela fome. E as mulheres disseram: quando queimávamos incenso à rainha dos céus e derramávamos ofertas de bebida para ela, você acha que era sem o consentimento dos nossos maridos? Então Deus falou mais uma vez por meio de Jeremias: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vocês e as suas esposas disseram com a própria boca e confirmaram com as próprias mãos: cumpriremos, sem falta, os votos que fizemos, de queimar incenso à rainha dos céus e derramar ofertas de bebida para ela. Muito bem. Então, cumpram os seus votos e realizem as suas promessas. Mas escutem a palavra do Senhor, todos vocês,
povo de Judá que vive na terra do Egito, eu jurei pelo meu grande nome, declara o Senhor, que nunca mais o meu nome será invocado pela boca de qualquer homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: tão certo como vive o Senhor Deus, estou vigiando sobre eles, não para o bem, mas para o mal. O povo de Judá que está no Egito morrerá pela espada e pela fome, até que todos sejam destruídos. Apenas alguns, um número muito pequeno que escapar da espada, voltarão do Egito para a terra de Judá. E então, todos os que vieram de Judá para morar no Egito saberão de quem a palavra vai prevalecer, a minha ou a deles. Assim diz o Senhor: este será o sinal para vocês de que vou castigá-los neste lugar, para que saibam que as minhas palavras contra vocês certamente se cumprirão. Eu entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos dos seus inimigos, daqueles que procuram tirar-lhe a vida, assim como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu inimigo que procurava tirar-lhe a vida. Esta é a palavra do Senhor. O juízo das nações. Depois disso, Deus falou novamente por meio de Jeremias, declarando juízo sobre as nações. Deus pronunciou juízo sobre o Egito, sobre a Filístia, sobre Moabe, sobre Amon, sobre Edom, sobre Damasco, sobre Quedar e Razor, sobre Elão e sobre a própria Babilônia. Mas, mesmo em meio a todo esse juízo, Deus nunca se esqueceu do seu povo. Mesmo no juízo, o seu plano de salvação para o seu povo jamais foi esquecido. O livro de Lamentações. E então, vem o livro de Lamentações. Como o próprio título diz, é verdadeiramente um cântico de dor e lágrimas. Jeremias serviu como profeta por mais de 40 anos. Desde o 13º ano do reinado do rei Josias até depois da queda de Judá. Por todos esses anos, Jeremias proclamou que o juízo estava chegando. E, ainda assim, quando de fato aconteceu, quando a Babilônia invadiu 3 vezes e finalmente destruiu Judá e Jerusalém, até o próprio Jeremias não conseguiu esconder o seu coração despedaçado. As cenas que ele viu eram insuportáveis. A devastação de Jerusalém. Jeremias descreve a terrível realidade da destruição de Jerusalém. Como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente. A que era grande entre as nações tornou-se como viúva. A que era princesa entre as províncias agora tornou-se escrava. Meus olhos se consomem em lágrimas. Estou atormentado no íntimo. Meu coração se derrama pelo chão porque o meu povo foi destruído. Crianças e bebês desfalecem nas ruas da cidade. Olha, Senhor, e considera, a quem já trataste assim. Acaso as mulheres comeriam os próprios filhos que criaram? Acaso sacerdote e profeta seriam mortos no santuário do Senhor? Jovens e velhos jazem no pó das ruas. Meus rapazes e moças caíram à espada. Tu os mataste no dia da tua ira. Os massacraste sem piedade. Quão devastadora foi a cena! Como o ouro perdeu o seu brilho, o ouro fino perdeu o seu esplendor. As pedras sagradas estão espalhadas por todas as esquinas. Como os preciosos filhos de Sião, estimados como ouro puro, agora são considerados como potes de barro, obra das mãos de um oleiro. Até os chacais oferecem o peito para amamentar seus filhotes, mas o meu povo tornou-se insensível como as avestruzes no deserto. Por causa da sede, a língua dos bebês gruda no céu da boca. As crianças pedem pão, mas ninguém lhes dá. Os que antes comiam iguarias agora estão desamparados nas ruas. Os criados em púrpura real agora jazem sobre montes de cinzas. O castigo do meu povo é maior que o de Sodoma, que foi destruída num instante, sem que mãos se movessem para ajudá-la. Seus príncipes eram mais brilhantes que a neve, mais brancos que o leite. Tinham o corpo mais rosado que rubis, sua aparência era como safiras. Mas agora estão mais negros que fuligem, não são reconhecidos nas ruas. Sua pele encolheu sobre os ossos, tornou-se seca como um pedaço de madeira. Os que morreram pela espada foram mais afortunados do que os que morreram de fome. Consumidos pela fome, definhavam por falta de alimento do campo. Com as próprias mãos, mulheres compassivas cozinharam seus próprios filhos, que se tornaram o seu alimento quando o meu povo foi destruído. Lembra-te, Senhor, do que nos aconteceu. Olha e vê a nossa desgraça. Nossa herança foi entregue a estranhos. Nossas casas,
a estrangeiros. Tornamo-nos órfãos e sem pai. Nossas mães são como viúvas. Pagamos pela água que bebemos. Nossa lenha só conseguimos a um preço. Os que nos perseguem estão sobre os nossos calcanhares. Estamos exaustos e não temos descanso. Sim, sabemos que este juízo, esta devastação, veio por causa dos pecados deles. Foi o resultado da sua rebelião. Mas, mesmo assim, para Jeremias, que viu com seus próprios olhos, e para o povo de Israel, que passou por isso, essa realidade era simplesmente trágica demais para suportar. E isto também nunca foi o que Deus desejou desde o princípio. A causa da destruição. A razão da destruição era clara. Era o pecado do povo de Deus. Jeremias diz claramente: cessou a alegria do nosso coração. A nossa dança se transformou em luto. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós! Por que pecamos? O pecado do povo foi ainda mais grave que o pecado de Sodoma, que foi destruída pelo fogo do céu. E, no centro desse pecado, estavam os profetas e os sacerdotes. Aquele que trouxe a destruição. A queda do povo de Deus não aconteceu porque Deus fosse fraco. Não foi porque ele não tivesse poder para vencer as nações, nem porque não pudesse proteger o seu povo. Não. Foi por causa do pecado deles que Deus os entregou nas mãos daqueles a quem não podiam resistir. Essa expressão, Deus os entregou, se repete também por todo o livro de Juízes. Deus entregou o seu povo às nações vizinhas por causa do seu pecado. Ele até os vendeu. E, quando foi da sua vontade salvá-los, também entregou aquelas nações inimigas nas mãos do seu povo. O que isso nos mostra é o seguinte: não foi que Deus causou a derrota ou a destruição deles, mas que, sem a permissão de Deus, nem a vitória nem a derrota seriam possíveis. Jeremias declara: o Senhor fez o que havia determinado, cumpriu a sua palavra, que tinha ordenado desde os tempos antigos. Derrubou sem piedade, fez com que o inimigo se alegrasse à sua custa e exaltou o poder dos seus adversários. Toda a história, tudo o que acontece, está sob o governo de Deus, aquele que traz a salvação. Agora Jeremias proclama que aquele que traz a salvação é o próprio Deus. Precisamos fixar os nossos olhos nele. Se quisermos voltar para Deus, tem que haver arrependimento. Jeremias diz: esquadrinhemos e provemos os nossos caminhos, e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração, juntamente com as mãos, para Deus nos céus. O povo, no passado, havia confiado no homem e se apoiado na força humana, desviando o seu coração do Senhor. Tinham esperado em vão por socorro, procurando salvação numa nação que não podia salvá-los. E confessaram que haviam feito alianças com o Egito e com a Síria apenas para encher o estômago. Mas agora Jeremias continua clamando: ouviste a minha voz, não feches os teus ouvidos ao meu clamor por alívio. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei, e disseste: não temas. Tu, Senhor, assumiste a minha causa, redimiste a minha vida. E, por fim, ele confessa: por que nos esquecerias para sempre? Por que nos abandonarias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e voltaremos. Renova os nossos dias como dantes. Ele reconhece, plenamente, que a fonte de toda salvação é Deus. Não é por o povo de Deus guardar a sua palavra, nem por fazer coisas que o agradam, que eles podem se aproximar dele. Somente quando o próprio Deus os faz voltar, é que qualquer restauração verdadeira pode começar. Foi por amor que Deus escolheu o seu povo. Foi por amor que ele os separou e se revelou a eles. Mas, quando pecaram, Deus os repreendeu. Ele os julgou. E agora, para carregar o peso de todo esse pecado, o próprio Deus está vindo. Esse era o seu plano, estabelecido antes da criação do mundo. E agora, está se tornando cada vez mais claro. Essa história do amor de Deus, essa história de salvação que será cumprida por meio de Jesus Cristo, ainda está se desenrolando.